A escolha do nome papal pelos eleitos para o trono de Pedro revela mais do que simples preferências pessoais. São anúncios para o mundo da missão que assumiram para si, ou, de acordo com a tradição católica, que o próprio Espírito Santo confiou a eles. Leão é o quarto nome mais escolhido pelos papas, perdendo apenas para João, Gregório e Bento, e empatando com Clemente. Antes de Robert Prevost, o atual Papa, 13 outros líderes da Igreja Católica, cada um à sua maneira, já haviam feito jus ao poderoso simbolismo carregado pela imagem do leão. Nascido na região da Toscana, na Itália, foi o leão da bravura, demonstrando uma coragem que faltou ao próprio imperador de Roma, enfrentou o mais temido conquistador da época. Armado apenas com sua fé, o Papa negociou pessoalmente com Átila, o Huno, prestes a invadir Roma no ano 452, em uma nova investida de expansão do seu império de terror. Em um dos mais extraordinários acontecimentos da história da Igreja, o bárbaro Átila, que já havia subjugado o Império Bizantino, os povos germânicos e o norte da Itália, foi detido pela força da autoridade do Sumo Pontífice. O historiador Jordanes assim descreveu o episódio. Como um leão que não conhece medo nem tardança, este varão se apresentou para falar ao rei dos Hunos em Peschiera, pequena cidade próxima de Mântua, e moveu o vencedor a voltar. Leão I, o papa que salvou Roma, foi o primeiro pontífice a receber o título de Magno, ou seja, o Grande. Logo após sua morte, ele foi canonizado. Também nascido na Itália, mas na região da Sicília, foi o leão da doutrina. Conhecido por sua exímia habilidade nos cantos litúrgicos e seu profundo domínio da língua latina, Leão II dedicou-se à confirmação das atas do Sexto Concílio Ecumênico, uma atribuição de grande responsabilidade e peso teológico. Em uma atitude rara e de grandes implicações para a história da Igreja, ele também chegou a ratificar a condenação do Papa Honório I por heresia, sublinhando seu compromisso com a rígida observação da doutrina católica. Leão II, o Papa que zelou pela integridade da fé e pela beleza litúrgica, também foi reconhecido como santo. Nascido em Roma, foi o leão da majestade. Atacado por conspiradores que tentaram lhe arrancar a língua e cegar seus olhos, Leão III sobreviveu e buscou refúgio junto a Carlos Magno, rei dos francos. Em um dos acontecimentos mais determinantes da história da Europa medieval, o Papa restabelecido em sua autoridade coroou Carlos Magno como imperador romano no Natal do ano 800, na Basílica de São Pedro. Leão III, o Papa que ungiu o Sacro Império Romano-Germânico, restaurando assim um braço secular para a Igreja no Ocidente, deixou um legado de profunda transformação política e religiosa, tendo sido também canonizado. Também romano foi o leão da fortaleza. Com Roma pilhada poucos anos antes e a Basílica de São Pedro profanada pelos sarracenos em 846, Leão IV empreendeu a monumental tarefa de fortificar o Vaticano, construindo uma robusta estrutura defensiva. Em uma das mais notáveis obras de engenharia militar de seu tempo, a cidadela por ele erguida, com muralhas de quase 12 metros de altura, passou a ser conhecida como Cidade Leonina, um baluarte contra futuras invasões. Leão IV, o Papa que ergueu tanto muralhas quanto a fé de seu povo na proteção de Deus, também foi tornado santo. Natural da região italiana do Lácio, foi o leão da masmorra. Numa época marcada por intensas disputas de facções pelo controle do papado, conhecida como Século Obscuro, Leão V ascendeu ao pontificado em julho do ano 903, apenas para ser arrancado dele, em pouco mais de um mês, por Cristóvão, um capelão autoproclamado antipapa, ou seja, um papa não reconhecido pela Igreja, mas que reclama o título para si. Deposto e encarcerado, Leão V desapareceu nas masmorras, tornando-se um símbolo da vulnerabilidade da Cátedra de Pedro às ambições terrenas. Nascido em Roma, foi o leão da impotência. No auge do período conhecido como Século Obscuro,
quando poderosas famílias romanas exerciam controle tirânico sobre a Igreja, Leão VI teve um pontificado breve. Ao longo dos seus 7 meses no cargo, foi largamente dominado pela influência de Marósia, uma das mais poderosas e controversas figuras da aristocracia romana na época. Leão VI, o Papa silenciado, foi mais uma vítima da submissão da Igreja aos interesses políticos. Também o romano foi o leão da pacificação. Emergindo das fileiras monásticas beneditinas, Leão VII se dedicou a mediar os inflamados embates entre Alberico II e Hugo da Itália, que disputavam o controle de Roma. Atuando com habilidosa diplomacia, o Papa promoveu a paz entre os líderes rivais, incentivando o casamento de Alberico com a filha de Hugo. Além disso, convocou monges reformadores como Odão de Cluny para revitalizar a vida monástica e clerical. Leão VII deixou um legado de estabilidade e renovação, fortalecendo a Igreja em tempos ainda conturbados. Mais um romano foi o Leão da controvérsia. Uma das figuras mais polêmicas da história da Igreja, Leão VIII foi imposto como Papa pelo imperador Otão I, antes de acumular experiência clerical de qualquer tipo. Em dezembro de 963, o então leigo foi ordenado apressadamente em todos os graus de sacerdócio, em um único dia, para assumir o trono de Pedro. Protagonista de um dos mais complexos imbróglios da tradição papal, Leão VIII foi declarado sumo pontífice ainda durante o pontificado de João XII, o que fez dele, na prática, um antipapa até a morte do Papa legítimo. Natural da região de Alsácia, na França, foi o Leão da Redenção. O Papa que não queria ser Papa, que hesitou em aceitar a indicação imperial ao posto, acabou assumindo o pesado fardo de purificar a Igreja na época em que a simonia e o nicolaísmo, ou seja, a compra de favores divinos e a transgressão do celibato, corrompiam a instituição. Com zelo reformista e uma energia inabalável, Leão IX viajou extensivamente pela Itália, França e Alemanha, presidindo sínodos e combatendo a corrupção clerical. Em um dos mais trágicos desdobramentos de seu pontificado, ao buscar a unidade com a Igreja de Constantinopla, provocou o efeito radicalmente oposto. Suas ações culminaram no Grande Cisma do Oriente, em 1054, uma fratura que perduraria por séculos. Leão IX, o Papa que sonhou com uma Igreja purificada e unida, foi canonizado por seus esforços reformadores, apesar da dolorosa cisão da cristandade, que marcou seu nome para sempre. Nascido em Florença, na Itália, foi o Leão da exuberância. Membro da influente família Médici, o 10º Papa Leão foi um importante propulsor da arte renascentista, transformando Roma num canteiro de obras de arte. Financiou mestres como Rafael Sanzio e idealizou a construção da nova Basílica de São Pedro, com um esplendor sem precedentes. Por outro lado, o financiamento dessas iniciativas e da própria opulência da corte papal aconteceu por métodos controversos. A intensificação da venda de indulgências, ou seja, de perdão para os pecados. A prática, considerada abusiva por muitos, despertou a fúria do monge agostiniano Martinho Lutero, que acabou excomungado pelo Papa. Leão X, cujo mecenato legou à humanidade uma inestimável riqueza artística, também entraria para a história como o Papa que semeou a profunda crise religiosa desencadeada pela Reforma Protestante. Também natural de Florença foi o Leão da Virtude. O 11º Leão da Igreja e o 2º da Casa dos Médici foi um dos papas de pontificado mais breve da história. Já idoso, durou apenas 27 dias no cargo. Apesar disso, o homem cuja piedade já era publicamente admirada demonstrou, na breve liderança da Igreja, uma integridade que surpreendeu até mesmo os mais céticos. Mesmo doente, resistiu com firmeza às pressões nepotistas, recusando-se, em especial,
a indicar o sobrinho para sua posição. Leão XI, apelidado de Papa Fulmine, ou seja, Papa Relâmpago, provou que a estatura de um sumo pontífice não pode ser medida pela longevidade, mas pela retidão de caráter que ele preserva, até mesmo em face da morte iminente. Nascido na província italiana de Ancora, foi o leão da Ordem. Numa época de convulsão continental em meio a ondas revolucionárias e ao legado napoleônico, Leão XII buscou restaurar a disciplina e a moralidade nos estados pontifícios, promulgando leis que visavam conter o que considerava excessos liberais e influências seculares deletérias. Em uma de suas ações mais controversas e impopulares, implementou políticas restritivas contra grupos étnicos como os judeus romanos, relegando-os a guetos e limitando seus direitos civis. Em seu pontificado, Leão XII também nomeou importantes cardeais que marcariam a história da Igreja, como o futuro Papa Gregório XVI. Natural da região italiana de Lácio, foi o leão do progresso. Alçado ao trono de Pedro em meio às profundas transformações sociais e econômicas impulsionadas pela Revolução Industrial e pelo avanço das novas ideologias, Leão XIII demonstrou uma capacidade profética de preparar a Igreja para os desafios do século XX. O Papa defendeu os direitos dos trabalhadores, criticou os excessos do capitalismo desenfreado e as falsas promessas do socialismo, propondo um caminho de justiça social enraizado nos princípios cristãos. Em 1891, lançou as bases da doutrina social da Igreja como a publicação da encíclica Rerum Novarum, ou seja, das coisas novas. Incentivador do estudo da filosofia tomista e promotor da oração a São Miguel Arcanjo, ele também surpreendeu o mundo ao abrir os arquivos secretos do Vaticano a estudiosos, inclusive não católicos, em um ato de confiança na verdade histórica. Leão XIII, o primeiro Papa a ser filmado, foi um líder à frente de seu tempo, cujo legado serviu de farol intelectual e espiritual para a Igreja dos tempos modernos. No dia 8 de maio de 2025, Robert Prevost foi eleito Papa Leão XIV. Em meio às incertezas dos desafios que o aguardam, a escolha de seu nome papal o municia com uma poderosa arma, a herança de coragem que atravessou milênios no coração de indomáveis guardiões da fé. Para que esse conteúdo possa impactar mais pessoas, lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo.